Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 12 de abril de 2023, quarta-feira, na oitava da Páscoa. Meditemos sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados amigos ouvintes do programa Palavra de Deus, feliz quem sente seu coração arder, como os discípulos de Emaús, ao ouvir a palavra do Senhor. Por isso, a necessidade de caminharmos com o Senhor, como os discípulos de Emaús caminharam, alimentar da Eucaristia e da palavra do Senhor contribui para todo o bem que precisamos para permanecer em uma vida nova, pois Jesus é fonte de toda a vida, que mata a nossa fome e mata também a nossa sede. Dons inefáveis para fazermos de nossa vida uma vida agradável ao Senhor. Jesus foi a oferta insubstituível
de salvação que o Pai nos ofereceu. Os discípulos de Emaús conheciam Jesus, mesmo assim não o reconheceram. Portanto, se faz necessário saber ouvir a palavra de Jesus e colocar em prática, pois a prática de vivência da palavra nos ajuda muito mais a estar ligado pelo amor que temos e sentimos pelo ressuscitado, pois viver é muito mais que só tão somente ouvirmos. A prática é sinal de aceitação da palavra do Mestre. Não basta somente ouvir, tem que colocar em prática. O Evangelho é uma presença viva de Jesus. Portanto, somos chamados a viver o Evangelho. Viver o Evangelho é viver com Cristo. Não somente ouvi-lo, mas praticá-lo. Os discípulos reconheceram Jesus ao partir o pão. Que em cada refeição possamos também utilizar o termômetro que mede a nossa gratidão para com Deus, que temos para com o Senhor, em fazer uma oração de agradecimento a Deus pelo pão de cada dia. Jesus volta para o Pai, porém antes passa pela cruz. O caminho da fé no ressuscitado inicia nas simplicidades das coisas, das pequenas coisas, das coisas simples, ao ouvir, ao falar, ao alimentar, ao caminhar, ao agir, ao perceber, ao fazer. Veja o que aconteceu com os discípulos de Emaús. Existem muitos dentro da própria família necessitados de fazer a experiência de reconhecer os membros de sua própria família, onde em cada um deles está a presença do Criador, pois tudo o que temos a Deus pertence, até nossa própria vida não é nossa, mas é do Senhor. O dia que o Senhor nos chamar, partiremos para a eternidade. Por isso, preparemos cada vez mais e teremos uma presença maior de Jesus na palavra e na Eucaristia. Quando se ouve e obedece, quando se agradece e alimenta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos de Deus receber a bênção, as comportas do céu se abrem e as bênçãos de Deus são derramadas sobre todo aquele que o crê e que se coloca diante do Senhor de coração aberto e humilde, com desejo de cada vez mais ouvir o Senhor e obedecer os seus ensinamentos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E que essa bênção permaneça para sempre. Fica com Deus. Paz, saúde e alegria. Paz de Cristo.